Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição do terceiro trimestre. Nós finalizamos a semana passada o segundo trimestre, lembrando que nós já tivemos dois trimestres passados, interessantíssimo. O primeiro foi a supremacia das Escrituras, foi o tema que estudamos, né? Estudamos sobre bibliologia, interessantíssimo tema, e terminamos agora os valores do Reino de Deus, pautado em Mateus, capítulo de número 5 a 7, capítulo 7, do capítulo 5 até o capítulo 7, o compêndio doutrinário de Jesus, ou o Sermão do Monte, né? E nesta oportunidade estaremos começando aí a lição da classe dos adultos do terceiro trimestre, lição comentada pelo pastor José Gonçalves, né, o comentarista, e o assunto, o título geral da lição é os ataques contra a igreja de Cristo. Vai falar da sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo, né? Nós teremos aí 13 lições interessantes pela frente. A primeira lição, vale aqui apenas salientar, é a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. A segunda lição, a primeira lição é a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, a segunda lição é a sutileza da banalização da graça, a terceira lição é a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a lição de número 4, lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, né? A lição de número 6 é a sutileza das ideologias contrárias à família, a lição de número 7 é a sutileza da relativização da Bíblia, a lição de número 8, não é? É a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, né? A lição de número 9 é a sutileza dos movimentos dos desigrejados, né? E eu separei aqui algumas obras para estarmos passando. Do desigrejado, por exemplo, nós vamos usar bastante material como esse. Tem vários outros aqui, né, que vai nos ajudar bastante, não é? Também teremos material sobre a igreja essencial, porque amo a minha igreja, que é para trabalharmos essa proposta, tá certo? Na lição de número 10, teremos a sutileza contra a prática da mordomia. Na lição de número 11, teremos a sutileza das mídias sociais. E na lição de número 12, teremos a sutileza da espiritualidade holística. E, por último, nós temos a 13ª lição de número 13, obviamente, resistindo às sutilezas de Satanás, não é? Quero indicar essa obra interessante, Jesus e as Religiões. Também essa obra aqui de Josh McDowell e Don Stewart, interessantíssimo, Entendendo as Religiões Seculares, não é? Também essa obra, esse pequeno livro aqui, no caso, Conhecendo Cultos Afros, né? E também, para embasar a nosso material, vamos usar nesse trimestre também um livro de Lewis Strawberry, Em Defesa da Fé. Esse livro, além de livro, também tem um filme, não é? Que é muito interessante ler esse material. Temos também A Voz do Cristianismo Primitivo, que vamos estar usando. Vamos estar usando também esse material, Proibido Proibir, do Ricardo Gondim, um material nocivo de certa forma. Essa visão de ataque à igreja vem desses negócios, né? Igreja emergente, teologia generosa, enfim. No canal Rascunho Teológico nós temos aí alguns vídeos que eu gravei, acho que 5 vídeos sobre essa temática, teologia liberal, teologia generosa, essa questão dos desigrejados, enfim, estávamos trabalhando isso há tempo. Também temos aí, recomendo esse material de fundamental importância também para a nossa lição, porque a nossa lição desse trimestre é a apologética, né? Então cabe aqui
esse material. Também temos esse material da CPAD, de Norman Geisler e Ron Rhodes, certo? Resposta aceita. Também recomendo esse material aqui, Como Responder, né? São coisas que vêm adentrando aos poucos na nossa igreja. Também recomendo também da CPAD aqui, né? História das Religiões, tá certo? Muito bem, isto posto, nós já vamos para a nossa aula, né? Para ganharmos tempo, né? Para ganharmos tempo e para nosso estudo, né? Muito bem. Quando vamos trabalhar isso, nós vamos ver logo um texto de primeira, nesse temática, nós vamos ver Paulo, Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz o texto: o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, a lição vai explorar bastante o termo sutileza. O que é sutileza? É qualidade do que é sutil, sutilidade, subtileza, não é? É penetração, agudeza de espírito, né? Acuidade, sagacidade, né? Delicadeza e finura extrema. Ou seja, o Satanás, por exemplo, ele adentra, né? Com capa e as pessoas vão pensando que é de Deus, que é bonitinho, que é coisa chique, que é da coisa moderna, que isso é coisa de jovens, e a situação vai tomando proporções gigantescas quando se percebe já foi, não é? Então, na nossa revista, nós temos aqui o tema A Sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, lição de número 1, não é? É a lição que vamos estudar hoje, dia 3 de julho de 2022, tá certo? Lição do terceiro trimestre, não é? E a introdução nos diz assim: nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, né? Fora do contexto bíblico, né, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, mas a mesma metodologia ou a mesma intensidade, ou com a mesma intensidade, né? Então, contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, é Satanás, ok? Muito bem. A igreja sobre ataque, primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico, nós vamos ver aqui, o segundo tópico é a natureza do ataque. E o terceiro tópico é as esferas do ataque, ok? Então, a sutileza do ataque, né? Os primeiros subtópicos dizem um fato de fácil constatação, é um fato de fácil constatação, é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização e comportamento e prática contra a fé cristã, okay? Contrárias à fé cristã. Quando vamos observar esses detalhes, que a igreja está sob ataques, nós vamos observar que tudo que temos dentro desse contexto, não é? Nós temos uma problemática muito grande, porque nós precisamos, eu costumo dizer que a igreja está vivendo um choque de cultura, não é? E às vezes, a maior parte das vezes, ou melhor, os cristãos acham tudo normal, as coisas que estão acontecendo errada, e no meio religioso, então, o diabo tem operado de uma forma muito grande. A religião é uma das portas, não é, para que o inimigo trabalhe, é a religião. Então precisamos ter cuidado, não é, com o que prega a Bíblia, com o que a Bíblia diz, propriamente dita, ok? Alerta para o povo de Deus: um ataque é um fato,
de fácil observação, a escritura é sempre a escritura é que Deus é um fato de observação nas escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, nós vamos ver que, por exemplo, nada aconteceria com o povo de Deus se quem não fosse avisado. As alertas e as advertências sempre vieram. Isto pode ser visto tanto com relação às pessoas quanto a grupos, né? E durante a monarquia, por exemplo, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através dos ministros, dos profetas, enfim. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreveu sobre grande ataque sobre grande alerta, aliás, que o Espírito Santo dava à igreja, ou seja, o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito está alertando, o Espírito de Deus está alertando, não é? Então expressamente diz, né? O advérbio grego aqui, retos, traduzido como expressamente, possui um sentido de claramente, ou seja, ele está escancarando, está falando claro, está falando de forma muito objetiva, sem nenhuma dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Então, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam, né? Então, ninguém está enganado. Ora, o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé por obediência a espíritos enganadores e ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falaram mentiras e que têm consciência e a consciência cauterizada, que proíbe o casamento, que exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Não é? Dentro desse texto, todo o capítulo 4, versículo de número 1 a 10, na Bíblia de tradução nova, Almeida atualizada, NAA, ela traz bem claro esse texto, né? Mas rejeiteis as fábulas profanas e as velhas de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente a piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalharemos e nós esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente os que creem. Então, o escritor Paul Hardcraft, ele diz assim, certa feita, né, que ele diz que certa feita o diabo pode estar fora da moda, mas não de suas maléficas atividades, ou seja, uma das coisas que o diabo quer é que ele não exista, né? Que as pessoas digam que ele não exista e tal. Então são mazelas aí da fé, de muitas religiosidades que temos. Precisamos ter cuidado com isso. Ele existe, assim, sim, não tenha dúvida que o diabo opera de uma forma que ninguém percebe. Se você não estiver atento, ouvindo a palavra de Deus, atento às coisas de Deus, você vai se perder quando você perceber, você está preso no laço do diabo. Só que a Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos. Então, os cristãos, ao longo da história, se aperceberam desse fato. O diabo não deixou de ser diabo, nem tampouco de trabalhar. Contudo, devemos aí dizer que a maneira que o inimigo trabalha nem sempre é percebida, né? Em vez de se expor, o adversário prefere o anonimato ou bastidores, do qual veladamente maquina e executa suas nefastas atividades. A sutileza é a marca registrada de suas ações. Quanto a isso, as escrituras são bastante claras. No capítulo 6 de Efésios, versículo número 11, podemos ver isso. Essa parte desse comentário está no livro de apoio da nossa revista. Então, o perigo das falsas doutrinas, precisamos ter cuidado com isso. A falsa doutrina tem o poder mais destrutivo do que a perseguição. A sedução da serpente é a mais letal que o rugido do leão. Alguns pontos
são aqui, nós vamos ressaltar aqui doravante. Quem disse foi Hernandes Dias Lopes no seu livro de comentário de 1 Timóteo, né? A igreja sob ataque, né, que está dentro do nosso contexto aqui. Então, no século XXI, a família está sob ataque das forças do inferno, aliás, de maneira sistemática e insidiosa, por exemplo, em todos os tempos. Esses ataques têm sido real, mas nunca como nos dias presentes. Satanás tem conseguido, aliás, mobilizar governos, sistema judiciário, escolas, faculdades, para minar as bases da instituição familiar. Só em Cristo a família pode resistir às investidas satânicas, né? Formadores de opinião trabalham aí para a destruição da entidade familiar, né? Tal como Deus criou pela união de um homem e de uma mulher através do casamento, né? Então a sociedade sem Deus admite outros arranjos de família, né? O Supremo Tribunal Federal no Brasil, por exemplo, aprovou a lei que considera a união homossexual união estável ou, o que é pior, a entidade familiar. Bom, como esse sistema não é maior do que o de Deus, eu vou ficar com o de Deus, obviamente. E a semana passada, o Congresso dos Estados Unidos da América derrubou esta ordem, uma ordem interessante, que o pessoal está trabalhando questão de aborto, e esse tipo de situação já está caindo por terra. Logo, tudo voltará ao normal, porque essas anormalidades não têm anuência de Deus. Já pensou se todo mundo fosse de um sexo só? Ninguém procriaria. Como procriaria? Não é? Como cresceria? Como nasceria outros povos, outros filhos e assim sucessivamente, né? Então, pensando concisamente, né? Sem nenhum ataque a qualquer outra ação, não é? Então, torcendo e distorcendo no sentido de família, né? Então, torcendo e distorcendo o sentido da família de acordo com a Constituição do país. O que significa isso? Total desprezo à palavra de Deus, que considera tais uniões abominação ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver que no capítulo 18, verso de número 22, e no capítulo de número 20, versículo 13 de Levítico. Então é tão terrível o ataque que está se fazendo à família na área da sexualidade, que uma certa vez um líder gay, anos atrás, ele declarou que os filhos, há uns anos atrás, que os filhos dos conservadores nos Estados Unidos seriam alvo da sodomia. Já o reverendo Louis Sheldon, ele, presidente da Coalizão dos Valores Tradicionais, também naquele país registrou um discurso em um representante do segmento dessa homossexual, né? Com desfaçatez, a arrogância da própria maioria do grupo social. Eu tenho bastante amigos que fazem da sua vida o que quer. Isso você com Deus, né? Mas não fica criando partidarismo para tentar impregnar nas pessoas os seus desejos e atos que o têm, né? E se isso é exclusivamente seu, fique à vontade. O juízo virá depois, tá? Deus não se deixa escarnecer, ok? Então, vamos sodomizar os nossos filhos, símbolo de sua frágil masculinidade, de seus sonhos, né? Não é assim. Nós vamos trabalhar dentro do que Deus propôs, né? As mentiras que aparecem dentro das visões vulgares, né? Nós vamos trabalhar aí, deixando aí as declarações desses atos e dessas finalidades para só quem quer fazer isso, só para quem realmente não tem compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade defende claramente a verdade, não é? Nós vamos ver que as declarações daquele líder revelam de modo cristalino a estratégia diabólica para dominar a sociedade, né? Os homossexuais não querem apenas o respeito de seus direitos, eles têm
um projeto de poder e de denominação, principalmente das crianças, dos jovens, né? Da dominação desse público, né? Para comprometer o futuro das nações, submetendo as suas ordens, né? Então, a Bíblia diz que as portas do inferno batalhando para destruir a família e os princípios defendidos pela Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Mas essas portas satânicas não prevalecerão. Isso já era avisado conforme o texto bíblico. É uma questão de tempo, né? O Supremo Juiz do universo, dono do universo, quem criou todas as coisas, não dorme e nem cochila, né? E seu sistema divino de controle e de acompanhamento da história, não é? E das ações de todos os homens é o mais perfeito do universo. Então nada escapa do seu olhar, ele vê tudo, mas só age e agirá no seu tempo, que é o tempo Kairos, né? Tempo que é isso, e só a ele pertence, né? Então, aparentemente Deus não está agindo, mas está a seu modo e a seu tempo. Deus está agindo, até porque Deus não deixa, dos olhos de Deus ninguém escapa e nada passa, ok? A igreja está na reta final, não é? A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria e não há razão, portanto, para a surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Não é? Além disso, não é? Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, né? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Então, nesse aspecto, o apóstolo Pedro diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos tempos. Atos capítulo de número 2, verso de número 17, ok? E de forma semelhante, o apóstolo Paulo, ele descreve que os homens se comportariam nos últimos dias, né? Então, a prisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás, a precisão, aliás, com que foram descritos esses ataques de Satanás contra a igreja, não há referência do dia e a hora de que deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara, não é? E objetiva. Então, descreve o comportamento e ações e práticas que marcaria esse tempo final. Então, se o apóstolo Paulo, quem viveu há mais de 2000 anos, diz que já vivia nos últimos tempos, né? Conforme está escrito em Atos ou em 1 Coríntios 10, 11, né? E que a igreja pode dizer o que a igreja pode dizer dessa época, né? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida, no caso, né? Então, depois nós temos com certeza de obedecer a sacrossanta palavra de Deus. Aí nós temos o tópico 2, que está em pauta aí, a natureza do ataque. Né? Qual é a natureza do ataque? A natureza do ataque espiritual e suas exposições. O apóstolo Paulo faz referência a espíritos enganadores e demônios, né? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Né? Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, né? Também chamado de demônios. Isto revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Então, Satanás e seus demônios, né, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao descrever aos Éfesos, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Né? Então, vemos aqui o ataque, né? Da natureza, é de natureza moral. O ataque é de natureza moral. Né? Sutileza, conforme eu já disse no início, é um adjetivo, né, que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata de um comportamento hábil, perspicaz,
que revela certa inteligência de espírito, né? Então esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Podemos observar isso. Então, infelizmente, os governos estão, dentro dessa proposta que vimos aqui, os governos estão aliados ao espírito do anticristo. Quase sem exceção, todos estão de acordo com as mudanças pecaminosas que voltam contra a família. Até porque, com a nova visão do mundo, a família tradicional é considerada ultrapassada. O casamento monogâmico e heterossexual é retrógrado, né? E é preciso dar lugar a novas configurações de família, né? Uma ministra do atual governo declarou à imprensa, né, do atual governo brasileiro que essa família composta de pai e mãe está ultrapassada. Novos arranjos familiares se imporão, né? Como ultrapassada? Se Deus criou homem e mulher, macho e fêmea o criou, né? Onde é que está ultrapassada? Né? Deve ser a cabeça dessa pessoa que está realmente ultrapassada ou quer ser melhor que Deus. Então, as limitações são grandes do ser humano e isso não vão conseguir nunca. Então, toda declaração indica que mais um agente do anticristo. Desgraçadamente, esses agentes ocupam cargos importantes em todas as esferas da direção do país e eles têm poder político para aprovar os seus intentos e afrontosos contra a palavra de Deus, né? E não pode ficar silente, omissa, e a igreja não pode ficar de forma silente, omissa e acovardada. Tem que demonstrar que pode, que o poder espiritual, aliás, e moral pode fazer frente à onda satânica que tomou conta aí da maioria dos governos e instituições do mundo. Somente a mensagem poderosa do Evangelho é capaz de salvar a família da destruição total preconizada pelo diabo e seus agentes humanos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós outros, né? Nós vamos observar que uma análise bíblica sobre essa questão do engano, né? Então, ora se expressamente diz, o texto diz que o Espírito expressamente diz, né? Então todo tipo de verdade liberta. As mentiras, entretanto, aprisionam em cadeias. A ignorância também aprisiona, porque cede o terreno a Satanás. Então, a ignorância do homem é a condição primária e essencial. Para o engano dos espíritos malignos, a ignorância do povo de Deus, para o engano dos espíritos malignos, né? A ignorância do povo de Deus a respeito dos poderes das trevas tem facilitado a obra de Satanás como um enganador, né? O homem não caído, em seu estado puro, né, não era perfeito em conhecimento. Eva era ignorante em relação ao bem e o mal. A sua ignorância foi a condição propícia para o engano da serpente, né? Então, o grande propósito do diabo, pela qual ele luta, né, é incessantemente manter o mundo na ignorância a seu respeito. Então a ideia, como eu disse no início, a ideia dele é que o povo seja ignorante a seu respeito e que ele continue trabalhando nos bastidores de forma sutil, de forma silenciosa, causando muitos estragos, né? Mudando o hábito de pessoas e assim sucessivamente. Muita euforia, né? Totalmente descabida e sem conteúdo moral e ético, né? Isso é um perigo. Então, sobre a maneira de agir sobre os seus compassos, por exemplo, e a igreja acaba ficando de lado, né? Quando decide ser ignorante sobre ele. Todo homem deve manter-se aberto à porta à verdade e rejeitar falso conhecimento que tem derrotado dezenas de milhares e mantido as nações sob o engano do maligno. Então, um ataque violento de espíritos enganadores sobre a igreja nos dias de hoje, né? Os espíritos enganadores, né, atacam de forma especial a igreja, né? E esse ataque é cumprimento da profecia que o Espírito Santo revelou expressamente por meio do apóstolo Paulo, né? Que um grande ataque e engano aconteceria nos últimos tempos, né? Conforme vemos, né? Desde que essa profecia foi entregue, mais de 1000 anos, 1800 anos já passaram aí,
levando-se em conta todo que a primeira edição a primeiro dito disso foi, manifesto disso aconteceu no Éden há muitos anos, não é, atrás. Então, desde o Antigo Testamento, a operação do diabo tem sido incisiva e forte. Temos que ter cuidado e abrir os nossos olhos para estarmos atentos a tudo quanto o Senhor tem feito por nós. O terceiro tópico é a esfera do ataque, a esfera religiosa, na esfera social, não é? Então, ele tem trabalhado de uma forma que ele está atingindo essas esferas, né? E nós vemos aí também aqui, tem um quarto tópico, que é a igreja protegida, né? Pela exposição da palavra e pela prática da oração. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando conosco, que a boas mãos de Deus recaia sobre as nossas vidas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.